Olá, seja bem-vindo ao Casa em Pauta. E hoje estou aqui com a arquiteta Karen Basso para falar um pouquinho sobre sistema fotovoltaico e sistema de placas solares. Oi Karen, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite no teu canal. Bom, primeiro de tudo, qual que é a diferença, o que é e qual é a diferença entre o que popularmente a gente fala de sistema fotovoltaico e das placas solares? O termo é esse? Qual que é a diferença entre eles? Eles têm diferenças e semelhanças, né? A semelhança é que ambos funcionam através da energia solar, né? A diferença é que um dos sistemas trabalha com o aquecimento de água, o outro com a produção de energia. Então, assim, eles se popularizaram no Brasil como placas solares, né? Sim. E é isso que gera muita confusão no mercado. Então, a principal diferença já começa pela nomenclatura. São painéis fotovoltaicos, né? São painéis que são formados por módulos fotovoltaicos que são formados por células de silício. Tá? Então, a gente começa tendo o painel fotovoltaico e os coletores, o sistema de aquecimento de água, né? Que são por coletores solares. Então, o sistema fotovoltaico, ele produz a economia de luz, basicamente. Isso. E os painéis solares seria na questão da água e do gás. Isso? Sim, mas e não. No sentido assim, os coletores solares, qual é a função deles? Somente aquecimento de água. Sim. Então a gente acaba necessitando de um apoio para tornar a água um pouquinho mais quente, sim, né? Em alguns momentos do ano. Então isso, quando nós precisamos desse apoio, a gente acaba economizando sim gás, mas ainda necessitando do apoio ou elétrico ou a gás, tá? E daí, quando nós estamos trabalhando com os painéis fotovoltaicos, nós estamos aproveitando a irradiação solar para produzir a energia para o nosso consumo em eletrodomésticos, inclusive no apoio para aquecimento de água. Ok, e como é que funciona a instalação, então, desses sistemas? Tem alguma diferenciação? O interessante para quem está construindo ou reformando é fazer antes, dá para fazer depois? Fala um pouquinho sobre isso. Acho que eu vou falar primeiro de um sistema, depois do outro. Okay. Então a gente começa com o sistema dos coletores solares, tá? Então, como eles vão ser para aquecimento de água, nós estamos falando de reservatórios e de tubulações, né? Então, o ideal para os coletores solares é sempre ser durante a construção da casa. Sim. Porque posteriormente, como nós estamos falando de tubos, de abrir paredes, né, de reservatórios, isso onera demais a instalação posterior, né? Então sempre prevê em projeto, né? O que também tem de diferença? As placas vão sempre ficar em cima do telhado e vai ter um reservatório onde vai passar água que vem, por exemplo, a piscina, né? Vamos falar da piscina. A piscina vai ter um bombeamento que vai passar água fria que está na piscina nesse reservatório do sistema, que vai ser aquecido pelas placas, pelos coletores, né? E depois vai voltar para a piscina. Tá? Então a gente precisa, nesse caso, quando a gente está falando só de piscina, ter o reservatório do sistema para a piscina. Tá? Quando nós estamos falando em painéis fotovoltaicos, nós estamos falando de fiação, porque é energia elétrica, né? Então, os painéis, quanto à localização? Pode até ser no chão, mas tem que ser feito um estudo muito grande da incidência solar, porque precisa ter o máximo de exposição ao sol. Então a gente tem que projetar num local onde esteja estrategicamente localizado para pegar o máximo de radiação solar possível. E nós precisamos do inversor, que vai converter a energia produzida pelos painéis, né, que são formados por células de silício monocristalino, e na tensão adequada que nós utilizamos, que é 220, 110 volts. Né? Então esse inversor tem que também estar localizado. Então o sistema fotovoltaico ele permite a instalação
posterior da construção. Ele é muito mais fácil, em questão de 3 dias se consegue instalar, porque se fazem ligações, né, da fiação, enfim, só tem que estar projetado para receber a carga correta, né? Mas então é bem mais tranquilo. E qual que é a importância do arquiteto nesse momento? Porque o cliente ele pode ir diretamente no fornecedor, né? Tanto dos 2 sistemas, fazer uma orçamentação, fazer um pré-dimensionamento, quantas placas vão ser necessárias. No caso dos painéis fotovoltaicos, em geral, as empresas pedem um histórico de contas, né, elétricas, se for na mesma residência, ou mesmo quando é uma nova residência. Os fornecedores, então, eles analisam a planta baixa, por exemplo, do projeto, para ver quais são os itens de eletrônicos, eletrodomésticos que estão previstos para fazer um cálculo de cargas e então dimensionar o sistema. Qual que é a importância do arquiteto nesse momento? Prever os espaços necessários tanto para o inversor, qual é o melhor local, né? Como também nós no escritório, como nós temos a especialização em sustentabilidade, nós fazemos simulações em 3D de todo o ano. Então a gente vê no ano qual é o local mais adequado para a instalação no telhado, por exemplo, né? Porque nós vivemos em zonas urbanas. Então sempre tem elementos que vão projetar sombra. E dependendo da época do ano, mais sombra ainda. Então é sempre bastante importante o arquiteto estar em contato com o fornecedor, seja indicado pelo escritório como indicado pelo cliente, mas ter essa conversa de compatibilização para daí na obra tudo estar previsto e acontecer de forma tranquila, né? Tanto um sistema quanto o outro depende do sol. Isso é verídico? É do sol? Não é do sol? Isso interfere até que ponto na questão da economia e da eficiência do sistema? As pessoas em geral têm o tabu de que se não tem, por exemplo, muito sol, o sistema de painéis fotovoltaicos não vai funcionar. Que nem aqui em Caxias, né? Geralmente, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, que nós temos somos de uma região que faz muito frio, né? Isso é um mito, tanto que a Alemanha é o país líder em produção de energia solar e tem temperaturas extremamente baixas, né? Então, é muito mais relativo à irradiação solar, ou seja, aos raios ultravioleta, do que a quantidade de sol de raio solar que é emitido. Por exemplo, até nossa pele, né, quando nós vamos para a praia num dia nublado, nós temos que nos proteger dos raios UV. Pode queimar igual. Porque queima igual. Então é baseado nisso, é mais ou menos o funcionamento. E é interessante também em dias de baixa temperatura e com alta irradiação solar, porque ocasiona a refrigeração dos painéis. Então isso potencializa a eficiência dos painéis. Então, assim, o que prejudica às vezes são dias muito abafados, de alta umidade relativa do ar, por exemplo. Né? E quanto aos coletores solares, também funcionam com a irradiação, mas daí eles são painéis que não são de silício, eles são de tubos de vidro, né? Com metais dentro, geralmente cobre, enfim, geralmente de cor escura, né? Que eles vão potencializar o aquecimento da água que está passando por esses tubos, né? E qual que seria, tem algum dado em termos de economia do sistema, de porcentagem do quanto se pode economizar? E também tem a questão do fotovoltaico, que também pode se vender essa energia. Isso, né? A gente fala mais no sentido de payback, porque é difícil tu generalizar quanto por cento, porque depende muito do consumo de cada família. Mas o payback, que é o tempo de retorno do investimento, por exemplo, do sistema fotovoltaico, a gente chama de 5 para 25. O que significa? O retorno financeiro se dá em 5 anos e a durabilidade do sistema é de 25. Então, durante 20 anos, tu vai estar promovendo lucro para a tua residência, porque tu começas
a praticamente não ter mais custos com a energia, se foi bem projetado, bem dimensionado, né? Senão houve também muito acréscimo posterior. Sim. E a diferença, então, de retorno financeiro dos dois sistemas. O aquecimento solar pelos coletores, né, para questão da água, ele é imediato e ele se perde. Ele é transformado em térmica, em energia térmica, então, né? Não fica ali armazenado para consumo posterior, para amanhã, depois. Aqueceu no momento, depois não aqueceu mais, se perdeu, né? Sim. Já o elétrico é diferente. O elétrico, o que acontece? Toda a energia que é produzida e que não é consumida no momento, no Brasil já existe a homologação do sistema junto à concessionária local. Então, se cria uma rede um banco de créditos, né? Que tu tens ele até 5 anos, sem ele ter sido utilizado, por exemplo. Então, nas residências, quando se utiliza mais à noite, né? Se durante a época do ano que menos se utiliza a energia houver um excesso de produção, fica com os créditos junto à concessionária, e nas épocas em que tu mais vai utilizar, tu tem abatimento dessa energia que ficou em crédito. Que interessante. E é durante 5 anos. O que precisa fazer? Quando se entra em contato com o fornecedor, né, que vendeu o sistema dos painéis, ele, junto à concessionária local, ele entra com pedido de homologação do sistema. Ou seja, é para deixar registrado junto ao sistema da concessionária que você é um produtor de energia, né? Para isso é necessário que se faça a troca do medidor comum para um medidor bidirecional. O que esse medidor vai fazer? Ele vai medir quanto está sendo produzido e jogado na rede e quanto que está sendo consumido. Muito bom saber, então, dessas questões de homologação, de conseguir utilizar, então, essa energia posteriormente. Tu comentou muito a questão dos telhados. O tipo de telhado influencia também na instalação do sistema? Tem que ser um tipo de telhado? Não, como é que é? Não tem que ser um tipo específico. Claro que conforme a tipologia vão ter certos cuidados, né? Se a telha é cerâmica, se a telha é asfáltica, se nós estamos falando de uma laje, né? Mas para todos os tipos diferentes de telhado existe o modo certo de instalação, né? Os cuidados relativos que se focam muito em vedação, né? Quando é necessário fazer alguma furação. Mas o que é muito importante em relação ao telhado é a orientação solar, porque a inclinação das placas vai ser totalmente relacionada à latitude da cidade. Então a gente não tem como dizer qual que é o grau certo para as minhas placas, depende da tua cidade. O ideal sempre é voltado para a fachada norte, que pega sol o dia inteiro, né? E a angulação correta, quem vai informar é o fornecedor, que faz esse cálculo de acordo com a latitude do local. Então, a gente já conseguiu ver que nós precisamos, para instalar as placas, saber a latitude do local, a orientação solar adequada, mas assim, muito em relação ao entorno, porque muitas vezes na fachada norte tu vai ter um obstáculo, um prédio, e que vai te inviabilizar a instalação nesse local. Por isso que é muito importante. As pessoas às vezes acham que vão estar gastando, né, com o projeto, mas na verdade tu vai estar otimizando o teu tempo e otimizando também a eficiência do sistema. Mais uma vez é importante ter um arquiteto para orientar, né? Justamente nesse momento de fazer o projeto, de fazer esses estudos. Qual que é o Sim, porque são sistemas que a gente são compatibilizados com o arquitetônico, né? Então, assim, a economia que tu vai ter em ter que refazer coisas ou em ter tido prejuízo por não ter sido instalado no melhor local, se compensa com certeza com o custo do projeto, né? Ou, às vezes, somente uma consultoria. Não precisa sempre ser um projeto completo. Muitas vezes uma consultoria já ajuda bastante. Já resolve. Legal. Então tá, Karen, muito obrigada por esclarecer essas dúvidas, né? Lá em casa a gente já deixou pensado
né? A gente já projetou. Já projetou, olha só. A gente já deixou pensado a possibilidade de utilizar os dois sistemas no momento que a gente achar que realmente é viável, enfim, porque também tem toda uma questão econômica de investimento, né, para fazer isso. O investimento ele se paga de forma rápida, mas ele é um investimento inicial considerável, né? Pra quem acabou de se mudar, daqui a pouco tem outras coisas pra fazer, né? É extremamente importante. Tá previsto no projeto. Então isso vai fazer com que seja muito prático para vocês instalarem depois. Né? Bem, muito obrigada, Karen. E tu queres deixar o teu contato, uma consideração final, um agradecimento? Bom, primeiro agradecer a ti, né, pela oportunidade. Achei muito importante nesse momento a gente desmistificar, né, esclarecer, porque muitas vezes as pessoas veem os sistemas verdes ou sustentáveis como um grande acréscimo de valor, um grande investimento, mas normalmente ele gira em torno, sistemas completos, em torno de 10% da obra, para em 5 anos se pagar. Sim. Então, e também, além de agradecer a ti, também quero agradecer também ao Gustavo da G6, que é a empresa de Canoas, que sempre nos dá apoio nessa questão dos sistemas fotovoltaicos. Então também quem quiser conhecer. Legal. Para quem não sabe, também a Karen, ela é sócia aqui do EcoArc Studio, um escritório lindo, né? Só ela tem uma parede verde no escritório dela, né, que eu conheço. Temos que ter, né? A gente tem que mostrar como é que fica a aplicação. Quem sabe um dia ela ensina, assim, a fazer uma parede verde em casa. Então tá, Karen, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.